No vídeo anterior, nós falamos sobre a parametrização da Receita Federal e vimos que uma carga ela pode passar por diferentes tipos de conferência. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Quando a fiscalização ela começa a analisar uma operação, ela precisa conferir se toda a documentação ela está correta. E é justamente aí que muitos problemas aparecem. Um documento preenchido de forma incorreta, uma informação divergente ou até mesmo a ausência de um documento exigido, tudo isso pode atrasar a liberação da mercadoria. Eu sou Sheila Boni e neste vídeo eu vou apresentar os 5 documentos que merecem atenção especial em uma operação de importação. O primeiro deles é a Commercial Invoice, ou a fatura comercial. Ela é um dos documentos mais importantes da operação, porque é nela que constam informações como exportador, importador, descrição da mercadoria, quantidade, valor negociado, condições de venda, NCM. Se houver divergências entre essas informações e os demais documentos da operação, a Receita Federal ela poderá solicitar esclarecimentos antes de prosseguir com o despacho. E isso faz a operação atrasar. Uma operação atrasa, os custos aumentam. O segundo documento é o conhecimento de transporte. Dependendo da modalidade de transporte utilizada, ele pode ser um BL, Bill of Lading, ele pode ser um Airway Bill ou AWB, ou outro documento equivalente como o CRT, por exemplo, quando transporte rodoviário. E esse documento ele comprova o transporte internacional da carga e ele precisa estar em conformidade com as demais informações da operação. Então ele é mais um documento dentro do jogo de documentos de uma importação. E todas as informações que estão expostas, estão descritas nesses documentos, elas precisam ter convergência, precisam dizer a mesma coisa. O terceiro documento é o Packing List ou o romaneio de carga. E ele representa como a mercadoria foi acondicionada para transporte. Informa, por exemplo, a quantidade de volumes, pesos, dimensões. Durante uma conferência física, esse documento, o Packing List, ele facilita a localização e a identificação dos produtos. Sabe que eu gosto de dizer o seguinte, que o Packing List, né, o romaneio de carga, ele é o raio-x do que nós estamos movimentando. Por exemplo, eu tenho lá naquele um pallet ou naqueles 10 pallets, tantas caixas, mas o que tem lá dentro? O Packing List, ele vai dizer que no pallet tal, número tal, caixas de número 1 a 10, por exemplo, tu tem tais produtos lá dentro. Ah, das caixas de número 11 a 20, tem tais produtos ali dentro. Então fica fácil de olhar aquele volume de embalagens e olhando o Packing List, sabendo exatamente onde está cada uma, porque numa conferência física, pessoal, é física, ok? Então, o fiscal, ele pode, né, e ele vai dizer o seguinte, então abre a caixa 10 e 25 para eu ver o que tem lá dentro. E daí a informação tem que bater com o que ele tem no Packing List, certo? O quarto documento é a declaração de importação, ou a do INPE, conforme o modelo utilizado pela empresa por enquanto, né? Ainda estamos trabalhando entre DI e do INPE nesse momento atual que o vídeo está sendo gravado, ok? É neste documento que estão reunidas diversas informações que são utilizadas pela Receita Federal para registrar o despacho aduaneiro. Por isso que qualquer erro de preenchimento ou de inconsistência pode gerar exigências e atrasar a liberação da carga. Então, olhem só, nós já falamos sobre Commercial Invoice, conhecimento de embarque, Packing List, DI ou do INPE. Todos esses documentos precisam estar falando da mesma mercadoria, sem gerar ruído, sem gerar dificuldade de entendimento do que realmente está sendo transportado. Não podemos ter mudanças no meio do caminho, porque estamos falando de documentos de uma mesma operação de importação. O quinto ponto que eu quero trazer aqui, ele merece uma atenção especial, porque dependendo do produto importado,
poderá ser necessária uma licença de importação quando exigida pela legislação, além das autorizações dos órgãos anuentes competentes. Produtos sujeitos ao controle da Anvisa, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o MAPA, ou da Anatel, por exemplo, eles podem depender dessas autorizações antes da conclusão do processo de importação. E aqui vale um alerta muito importante. Muitas pessoas acreditam que basta reunir todos esses documentos, mas na prática, o mais importante é que eles estejam coerentes entre si. Então eu reforço esse ponto. A coerência entre todos esses diferentes documentos. A descrição da mercadoria, ela deve ser compatível com todos os documentos. A quantidade, ela precisa coincidir com os documentos. Os valores informados devem refletir exatamente a operação que está sendo realizada. Em outras palavras, não basta ter a documentação, tá, pessoal? Ela precisa contar a mesma história do início ao fim do processo de importação. Quando existe consistência entre todas as informações, o processo ele tende a ocorrer de forma muito mais segura e eficiente. Por isso que revisar a documentação antes do registro da operação é um cuidado que pode evitar atrasos, exigências e custos desnecessários. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos importadores, que são as multas. Quais são os erros mais comuns que podem gerar penalidades e, principalmente, como evitá-los? Então, agora mesmo, aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem atua ou pretende atuar no comércio exterior e lembre-se, no comércio exterior, um documento bem elaborado, ele pode economizar tempo, dinheiro e muitos problemas. Ah, pessoal, acredite, é uma boa dor de cabeça a menos que a gente evita quando a gente tem essa preocupação, esse cuidado e esse zelo com a operação de importação que nós estamos fazendo. A todos vocês, um abraço do tamanho do mundo.